Livro de João, capítulo de número 15, a partir do verso de número 1. Livro de João, capítulo de número 15, a partir do versículo 1 até o verso de número 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não poderão dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Pai, tua palavra fluida. Senhor, abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender, ó Pai, a direção que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, amado, eu não costumo dar nomes a uma mensagem que eu estou pregando, mas hoje é uma razão muito especial. Eu gostaria que você ficasse sabendo o que nós vamos falar nessa noite. O título da pregação dessa noite é Frutificação. Repete comigo: Frutificação. Frutificação. Repete mais uma vez. Frutificação. E a frutificação, ela é a base bíblica de quem vive e permanece em Cristo. Ou seja, aquele que vive e que permanece em Cristo, automaticamente ele precisa frutificar. É um mais um, não tem como mudar. Só que essa frutificação, ela vai sendo notada dia após dia. E o começo dessa frutificação começa primeiro na mudança do nosso caráter, na mudança de quem nós somos e na mudança de quem nós ainda seremos junto com o Senhor. A segunda característica da frutificação está ligada na mudança das nossas atitudes. Primeiro muda-se o nosso caráter, automaticamente há uma mudança nas nossas atitudes. E essa mudança nas nossas atitudes, ela precisa ser evidenciada como louvor ao Senhor. Se essas atitudes em nós não se referenciam na glorificação, no louvor ao Senhor, ainda nós estamos no meio de um processo. E esse processo de frutificação, ele encaminha da seguinte forma: muda o meu interior, muda as minhas atitudes. Agora, isso precisa beneficiar alguém. O fruto que é gerado em mim precisa beneficiar alguém. Não vai diminuir, não vai aumentar em mim, mas vai garantir que alguém
seja abençoado. Então, a frutificação bíblica, ela funciona dessa forma. E como é que nós podemos ver dentro da palavra? Por exemplo, Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos, versículo 7, capítulo 4. Olha só que interessante o que Paulo vai falar. Ou seja, todos os três textos, Paulo, ele repete o que nós já lemos lá em João 15. E no capítulo 7 de Romanos, no verso 4, Paulo fala o seguinte: assim, meus irmãos, também vocês morrerão para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para então a frutificação em mim, ela deve ser sempre voltada para Deus. Colossenses capítulo 1, verso 10. Olha só o que Paulo também tira de exemplo lá do texto que nós lemos. Dessa maneira poderão viver de modo digno. Agora ele já está falando na mudança do caráter e na mudança das nossas atitudes. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Efésios também completa e nos diz o seguinte: porque no passado nós éramos trevas. No passado, nós que reconhecemos o senhorio do Senhor, e para que esse texto, para que essa frase seja real, nós precisamos ser reconhecidos do Senhor. Aí nós temos o entendimento que no passado nós éramos trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda boa, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então nós não temos como fugir. Se você pensa que frutificar é você simplesmente fazer aquilo que agrada, está fora do princípio. Talvez nós tenhamos algumas dificuldades, isso é normal, porque nós somos seres humanos, de entender essa questão de frutificação. E talvez você que está nos visitando, talvez ainda não está sem entender exatamente o que nós estamos falando. Eu estou falando de boas obras, de boas atitudes e da forma como você convive com os seus. São essa a frutificação que o Senhor deseja de nós. Nós estamos no meio de um período de escola bíblica e nós já estamos indo para o quarto seminário. E a partir desse quarto seminário, nós vamos falar exatamente o que eu estou pregando aqui de uma forma ainda muito mais minuciosa. Nós vamos estar falando sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito está ligado ao tipo de frutificação que está sendo gerada em nós. Porque nós podemos, infelizmente, querido, todos nós somos criaturas do Senhor, todos nós iremos produzir frutos. A ideia é entender que tipo de fruto está sendo produzido por nós, menos nós que já aceitamos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador. Se eu já aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu sempre preciso me fazer a seguinte pergunta: que tipo de fruto eu estou produzindo? E é isso que nós vamos olhar nessa noite. E, portanto, dentro do que nós lemos em João, capítulo 15, a frutificação ela tem o propósito de produzir um fruto específico. Se você quiser ter mais detalhes a respeito desse fruto, eu convido a estar aqui na escola bíblica pela manhã. Você vai entender o significado desse fruto. Agora, esse fruto que está sendo gerado em nós pelo Espírito Santo,
ele só pode ser gerado quando nós estamos ligados a Cristo. No texto que nós lemos de João, pelo menos ele fala isso umas 13, umas 12 vezes. Permanecei, permaneça, permaneça, permanecei, permanecendo. Ou seja, para que nós possamos gerar o fruto do Espírito, a primeira razão, causa e circunstância é estar ligado diretamente a Cristo. Se não está ligado a Cristo, a pergunta é: qual é o fruto que eu estou gerando? E o que esse fruto está ajudando a outras pessoas? Ou seja, o apóstolo Paulo, ele transforma tudo aquilo que nós lemos do verso 1 até o verso 8 em apenas uma frase que está lá em 2 Coríntios capítulo 15, verso 17, só a parte inicial do versículo. Tudo que nós lemos do versículo 1 até o versículo de número 8, Paulo resumiu de uma forma perfeita. Olha só o que ele fala: e assim, se alguém está, se alguém permanece, se alguém está em Cristo, é um estado constante. Estar em Cristo quer dizer que nós somos permanentemente novas criaturas, mas para isso eu preciso estar em Cristo. E estando em Cristo eu sou uma nova criatura. Ou seja, durante tudo que nós lemos até agora, a frase que nós podemos resumir isso é que nós não podemos frutificar por nós mesmos. Eu não consigo gerar frutos que agradem ao Senhor. Eu não consigo gerar frutos que agradem ao Senhor. Eu posso ser um bom marido, eu posso ser um bom pai, eu posso ser um bom amigo, eu posso ser um bom pastor, eu posso ser um bom profissional, eu posso ser um bom cristão, mas isso não me qualifica para gerar um fruto verdadeiro. O fruto que está vindo da seiva, que é gerado na videira, que é Cristo Jesus. A única forma que esse fruto gerado em mim seja um fruto perfeito é se eu permanecer ligado a Cristo. E como que isso acontece? Pelo menos 3 atitudes nós vamos ver nessa noite. A primeira delas é que primeiro nós precisamos aceitar o processo. A maior dificuldade de qualquer pessoa, principalmente aquela que aceita Jesus pela primeira vez, ou aquela que se reconcilia, ou aquela também que já está na caminhada como eu há muito tempo, aceitar esse processo é a coisa mais difícil, é a coisa mais dura, e é a coisa que no primeiro impacto parece ser impossível de acontecer. Porque vai precisar primeiro que o meu caráter seja mudado. Aquela pessoa quem eu sou, ela precisa ser mudada. Não é mais aquilo que eu penso, não tem mais valor quando nós estamos em Cristo. Aquilo que eu tenho como verdade, não abro mão delas. Diante de Cristo isso não funciona. Diante de Cristo, essas verdades, elas são encontradas única e exclusivamente na sua palavra. Por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu possa ajudar com informações, mas o único conhecimento verdadeiro é o que brota da própria Escritura. Aquilo que o Senhor fala diretamente aos nossos corações, mas é aquilo que está escrito. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que eu fiz, né? Ainda estou fazendo, e eu gosto de ficar fazendo vários cursos. É que nós não vamos conseguir entender muita coisa que Deus fala, porque não tem como. Porque eu precisava que Deus sentasse numa cadeira visivelmente e eu pudesse olhar para Ele visivelmente e pudesse conversar com Ele visivelmente, poder tocar visivelmente para entender tudo o que é embutido em Deus através de Deus. Mas Ele deixou algo surpreendente para mim e para você: as Escrituras. Porque todas as vezes que eu abro a Escritura, é a própria voz do Senhor falando.
física, do concreto para que eu possa tocar. Eu tenho a palavra do Senhor. E é ela que dá essa certeza. Então o primeiro momento é aceitar esse processo. Eu queria fazer uma analogia para que você entenda o que eu vou falar a partir de agora. Na agricultura, eu acho que você que trabalha no sítio, né? Você deve saber o que eu vou falar. Na agricultura, para que você tenha árvores frutíferas, a primeira coisa que precisa ser feita é você escolher um bom local. Você não pode escolher um local onde tenha pedregulho, pedra, um local onde não tenha acesso à água. Se você quer que uma árvore seja frutífera, você precisa escolher um bom local para que a árvore seja plantada. A primeira coisa, esse solo, ele precisa ser preparado, ele precisa ser adubado, ele precisa ser limpo, ele precisa dar condições, estou correto? Para que essa planta frutifique. É necessário que você faça uma irrigação, uma drenagem no processo do plantio e que essa drenagem possa ser contínua, mas ela não pode ser demasiada, porque a planta não pode ser encharcada, correto? Porque as raízes apodrecem. Depois que essa árvore cresce, que ela começa a dar as primeiras flores, é necessário que haja uma frota, uma poda, impedindo às vezes que esses frutos já nasçam, porque ela precisa primeiro se fortalecer. Então você dá uma primeira poda, Marquinhos sabe disso, e você também precisa dar uma segunda poda, para que ela, na hora que ela cresça, ela agora se desenvolva e possa dar frutos que sejam saudáveis, que sejam gostosos, que sejam suculentos, que sejam prazerosos, para que a gente possa utilizar. Mas dentro desse processo, precisa se ficar de olho nas pragas. Eu me lembro que nós fomos no sítio do Marquinho, e ele estava muito preocupado, porque ele plantava, e um diacho de uma formiguinha, como é que é o nome dela? Comia toda a folhagem e as plantas não se desenvolviam. Ele preparava, ele deixava tudo certinho, a planta estava começando a desenvolver, e dava um tempo, quando ele voltava já não tinha mais nada. Então nós temos que ficar de olho nas pragas, naquilo que vai tirar a nossa atenção, naquilo que vai provocar a falha nesse crescimento, a falha nessa frutificação. E finalmente, com tudo preparado, tudo pronto, nos resta a alegria de ver aquela árvore frondosa, com frutos saborosos, que você possa não só usufruir, mas que você possa abrir mão para que outros também venham a usufruir. Esse é o processo de frutificação. O que nós precisamos aceitar nesse processo é justamente o que está no verso 15, no verso 2 de João 15. Olha só o que está no verso 2 de João 15. Todo ramo estando em mim e não der fruto, ele o corta. Ele quem? O Pai. O que ele está falando? É Jesus. Jesus está falando: todo ramo estando em mim, estando em Cristo, não der fruto, o Pai corta. É a primeira poda. E por que ele poda? E por que ele limpa? Porque ele deseja que esse galho, que esse ramo, seja um ramo frutífero. Então, nós precisamos aceitar a hora que o Senhor vem tratar diretamente conosco. É a hora que ele vem puxar nossa orelha, é a hora que ele vem chamar a nossa atenção, é a hora que ele nos incomoda, é a hora que ele começa a apertar o nosso galo. E por alguma razão, nós achamos melhor nos afastar da presença do Senhor. Ou simplesmente se fazer, como dizem, né, por aí hoje, fazer cara de tela, né? Estou sofrendo, mas está tudo bem. Estou apanhando, mas está tudo bem. Querido, não é isso que o Senhor deseja de nós. Se Ele está tratando, nós precisamos aceitar a correção do Senhor. Isso significa aceitar o processo, aceitar a correção, a direção, o confronto, porque nós temos uma grande dificuldade de confrontar com a nossa realidade. Nós não temos dificuldade de confrontar os outros, mas nós temos grande dificuldade de confrontar a nossa própria realidade, de olhar para os
que estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas ele corta, mas ele limpa, para que esse ramo possa produzir mais fruto ainda. É nessa hora que o Senhor começa a trabalhar. E é nessa hora que, ao invés de nós fugirmos desse confronto com o Senhor, desse tete-a-tete com o Senhor, nós estamos ali. Precisamos, ou seja, acolher essa correção e precisamos meditar nas Escrituras para que o processo de frutificação continue crescendo e que, como árvores, ou seja, como ramo ligado ali dentro, nós possamos realmente ser frutíferos. João, capítulo 15, verso 5, o Senhor ele nos chama a atenção para o que nós podemos falar, reconhecer a eficácia do processo. Olha só que interessante, ele declara: eu sou a videira, e ele deixa bem claro: vocês são os. Ele é a videira e vocês são os ramos. Nós somos os ramos. O que corre em nós provém da videira, ou seja, o que corre em mim, o que corre em você, vem do próprio Senhor. E ele continua: quem permanece em mim e eu nele. Olha só que interessante. Às vezes nós lemos algumas coisas e nós não compreendemos. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, em ler alguma coisa. Eu começo a ficar fuçando para tentar entender, como o pastor disse, ruminando, para tentar entender. Olha só, porque quem permanece em mim, ou seja, Jesus está falando: ó, você precisa permanecer em mim, mas eu também preciso permanecer em você. É uma troca. Às vezes nós delegamos a responsabilidade de nossa acontecendo conosco em Deus, ao acaso, ao futuro, à sorte, mas nós não olhamos que uma grande parte da responsabilidade do que está acontecendo é nossa. Fomos nós que provocamos, por falta de conhecimento, por falta de maturidade, por uma frutificação errada. Nós começamos, nós não olhamos, nós não confrontamos, mas passamos a responsabilidade do erro e das consequências que estão acontecendo em nossas vidas, nós transferimos ao outro. Só que o fruto que deve ser transferido para o outro deve abençoar e não trazer mágoas e sérias. Ou seja, quem permanece em mim, eu permaneço nele, esse dá muito fruto. É uma simbiose dele. Ninguém frutifica se não tiver ligado a Cristo. Ponto. Não tem como fugir. Não tem como frutificar se a seiva que você recebe não provém do Senhor. Porque se a seiva que você recebe provém do mundo, você vai frutificar. Mas esse fruto não é um fruto vindo pelo Senhor. Então nós precisamos reconhecer a eficácia espiritual dessa dependência, dessa permanência contínua do Senhor em nós e nós também no Senhor. Por isso que ele fala: quem está em Cristo é um estado constante. Não tem como ser eu não tenho como ser meio permanente em Cristo para me gerar um meio fruto bom, talvez. Não tem como. Ou o fruto é bom, ou o fruto é ruim. Ou a frutificação é boa, ou a frutificação é ruim. Agora, nós temos todo o processo que eu já descrevi, e esse processo está na palavra. Cabe a mim, cabe a você, é nossa responsabilidade acolher esse processo, receber esse processo, para que essa frutificação ocorra de acordo com o Senhor. Isso quer dizer o quê? Para que o meu caráter, para que as minhas atitudes mudem e sirvam de bênção para outras pessoas, eu preciso reconhecer o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Eu preciso aceitar todo o processo que nós iremos passar e nós passamos. No primeiro momento é um processo doloroso, mas no segundo momento, esse processo ele continua doloroso. Mas no terceiro momento é que ele se torna ainda mais doloroso, quando
e nós não somos nada diante do Senhor. Por isso que ele fala: sem mim, nada podeis fazer. O segundo ponto que eu gostaria de tratar é a qualidade do fruto. Não tem como você frutificar. Quem faz feira aqui sabe disso. Ou quem vai a morte de fruto sabe disso. Quando você chega lá, você não pega o fruto que está amassado. Você não pega aquele fruto que já foi apalpado, que tem marca de dedo, ou então que já está meio pretinho de um lado, começando naquela vasinha de um fruto que já passou do momento. Você não pega, eu não pego. Ou alguém que pega. Pode falar a verdade, irmão. Eu não pego. Mas alguém pega. Eu não acredito que nós fazemos isso. Quando nós vamos comprar alguma coisa, nós procuramos sempre o melhor. Que seja referência com fruto, mas tudo que nós fazemos, nós procuramos fazer da melhor forma. Mas nós também queremos receber a melhor maneira. Então é uma troca. Quando eu busco a qualidade do fruto que vai ser gerado em mim pelo Espírito Santo, é porque aonde está sendo gerado esse fruto não tem qualidade superior a ele. Isso nós estamos falando de Cristo. Uma coisa que eu preciso declarar aqui é que quando nós falamos de qualidade do fruto que nós devemos produzir, nós estamos falando de essência. Nós estamos falando da natureza desse fruto. E a natureza desse fruto que está sendo gerado em mim e em você é Cristo Jesus. É o caráter de Cristo. Lembra? Nós somos o ramos e nós estamos ligados à videira verdadeira que é Cristo. Então, a qualidade do fruto, se eu não me engano, eu acho que só tem 2 tipos de árvores que geram fruto no tronco, né? Como é jabuticaba, mas tem uma segunda fruta que me fugiu agora. Mas todas as demais frutas, elas são geradas nos ramos. Jaca também é gerado, uma parte dela é gerada no tronco. Mas como o texto está falando aqui, ele está falando que a qualidade desse fruto está sendo gerado em nós. Não é o que está no tronco, porque o tronco é Cristo, mas é o fruto que está sendo gerado no ramo, que está sendo gerado em mim, que está sendo gerado em você. A qualidade desse fruto tem que ser 100% puro. E por que isso tem que ser assim? Porque é o próprio Cristo que diz. Olha que interessante, Mateus 7,16. Olha que interessante, Mateus 7,16. Pelos frutos vocês os... É isso? 7,16, irmão? Está aí? Mateus 7,16. É isso que está escrito aí? Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhe uva de espinheiros? Ou figos de ervilhas daninhas? Por quê? Você já parou para pensar? Porque a natureza de um pé de uva, ele vai gerar o quê? Automaticamente uva. E tem mais ainda interessante, a Bíblia fala, não está aqui, mas eu achei aqui, rapidinho aqui, eu já encontrei. Abre aí, Tiago 3. Agora você pegou. 3. Deixa eu olhar aí, bota o 10 aí. O pastor falou disso, vocês lembram disso? 11. Deve ser 11. Vocês lembram que o pastor pregou isso aqui na última vez? Da mesma forma que de um pé de uva não pode gerar uma outra fruta que não seja a própria uva, por um acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água salgada? Não. Olha o 12. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona? Ou a videira figos?
assim também a fonte de água salgada não pode dar água. É impossível. É impossível. Aí surge a pergunta. Eu não sei se você tem esse costume. Você já avaliou o seu fruto? Você já olhou a qualidade do seu fruto? Porque se seu fruto não tiver 100% de pureza, esse fruto não provém de você. E nós precisamos começar a tratar. Lembra do processo? Lá? Onde é que está faltando? Talvez eu precise adubar mais. Talvez eu precise melhorar a irrigação. Talvez eu precise tomar cuidado com as ervas daninhas, com os insetos. Então nós precisamos olhar isso. Porque falar de frutificação é mais do que falar simplesmente eu sou de Cristo. É falar do que eu estou sendo reproduzido. E quem está sendo reproduzido por mim. A palavra fruto, ela vem do grego, ela se chama karpos, perdão. E ela significa exatamente o que nós estamos falando aqui, olha só. No sentido literal é um fruto. Mas no sentido figurado, ela está falando das nossas ações, das nossas obras e do resultado do nosso trabalho. Qual o resultado do seu trabalho? Você já parou para avaliar se o resultado do seu trabalho está beneficiando a pessoa que está do seu lado? Está beneficiando seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu filho, sua filha, no trabalho, na escola? Será que o fruto que está sendo produzido está beneficiando outras pessoas? Porque a nossa simples existência na terra não é só para ser raiz. Tem e precisa ser gerado através de nossos frutos que glorifiquem a Deus. Essa é a nossa existência. Essa é a nossa realidade. E nós precisamos nos apropriar dessa realidade. Hoje nós tivemos a ceia do Senhor pela manhã. E na ceia do Senhor nós somos confrontados com quem nós somos e o que nós precisamos fazer. Mas o que foi falado de manhã é apenas a nata, a superfície que precisa ser tratada. O que precisa ser realmente tratado é quem eu sou em Cristo. Quem eu sou em Cristo. Nós precisamos saber a qualidade do nosso fruto. Eu vou te ensinar 3 perguntas para que você olhe para dentro de você e veja qual é a natureza do fruto. Primeiro, que tipo de fruto nós estamos produzindo? Você já parou? Eu já fiz essa primeira pergunta. Qual é o fruto que nós estamos produzindo? Segundo, estamos vivendo de modo com que o fruto se manifesta em nós, ou seja, o caráter de Cristo, porque o fruto é o caráter de Cristo que se manifesta em nós, atrai as pessoas para o Evangelho. O fruto, que é o caráter de Cristo em mim, está atraindo outras pessoas a Cristo. Se esse fruto, que é o caráter de Cristo, que está sendo produzido em mim, não está atraindo outras pessoas a Cristo, eu preciso de adubo, eu preciso de fertilizante, eu preciso ser irrigado, eu preciso ser podado, eu preciso ser limpo. E terceiro, o fruto que é gerado em mim está de acordo com a palavra? O fruto que está sendo gerado em mim. Eu não estou vendo esse fruto, mas você é capaz de ver esse fruto em mim. Esse fruto que está em mim, ele está de acordo com a palavra? Porque se não estiver de acordo com a palavra, não é o fruto que o Senhor precisa. Eu botei aqui, irmão, porque eu passo da hora demais. E eu preciso de alguém para chamar a minha atenção. Jeremias 17, versos 7 e 8. A qualidade do nosso fruto tem que estar ligado a alguém. Olha só que interessante. Jeremias 17, versos 7 e 8 diz o seguinte: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Percebeu? Ele já começa dizendo, bendito é aquele que confia no líder de célula. É isso que está escrito aí? Não, eu acho que não, porque na minha não está.
Bendito é aquele que confia no pastor. Está escrito isso aí? Também está dizendo assim, cuja esperança está no diaconato, no líder do diaconato, é isso? Não. Ele é bem claro e específico. Bendito é aquele que confia no Senhor e a esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o meio e não receia quando vem o calor. Ou seja, diante da dificuldade, diante do problema, diante de tudo aquilo que a vida vai colocar como tropeço, ele não receia, porque ele confia e a esperança dele está no Senhor. Não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca, ou seja, no ano mais difícil da sua vida, no ano em que mais perturbação possa ocorrer na sua vida, é o ano em que você vai dar mais fruto. É o que está escrito aí, não deixa de dar fruto. Então não tem nada que nos impeça de levar o Evangelho de Cristo a qualquer lugar e a qualquer pessoa, se nós estamos sendo regados pelo Espírito, se a nossa confiança está no Senhor, se a esperança que nós temos é o Senhor. Ou seja, a qualidade do fruto que produzimos está ligado diretamente o quanto nós confiamos no Senhor. E a pergunta é, o quanto nós confiamos no Senhor? O quanto nós dependemos do Senhor? O quanto a nossa esperança está no Senhor? Porque se você esperar alguma coisa de mim, deixa eu te falar, você vai acontecer. Você tem que esperar do Senhor. Você precisa esperar no Senhor. E o terceiro, para nós finalizarmos, existem obstáculos para a frutificação. Isso aí não tem como fugir. Um dos obstáculos da frutificação foi falado hoje de manhã na ceia. Você que vem na ceia, você conhece todos eles. Mas eu gostaria de trazer aquilo que Paulo trata do que sejam esses obstáculos. E vou, é lógico, vou vender o meu peixe, eu sou um bom vendedor. Na escola bíblica, você vai saber melhor quais são os 5 peixes que Paulo descreve, que a gente chama de obras da carne. Vamos lá então? Colossenses capítulo 3, verso 8. A partir do versículo 8 até o verso 10. Não me deixe passar do verso 10, por favor. Diz assim: agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Olha só, alguém que permanece em Cristo, está em Cristo, é nova criatura. E essa nova criatura tem por dever e por obediência abandonar igualmente todas essas coisas. Pergunta: quais coisas? Paulo vai te dizer: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não minta para os outros, uma vez que você se despiu da velha natureza com as suas práticas, se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que há caráter de Cristo. Você pode estar apenas vendo uma imagem ofuscada, mas essa imagem ofuscada, a Bíblia diz que ela tem que ser exatamente igual à imagem de Cristo. Por isso que o processo é necessário. Segundo, as preocupações dessa vida. Lembra que eu falei que todo mundo tem? Eu tenho. Alguém não tem preocupação? Acho muito difícil. Eu tenho preocupação. Mas o problema é quando essa preocupação está ligada a, já falei sobre isso, a um engano. Quando as nossas preocupações estão ligadas a um engano, algo que alguém sabe que na quarta-feira já vou falar sobre isso. As nossas preocupações, elas erram quando elas estão ligadas a um engano. Quantas das vezes as nossas preocupações estão ligadas a um engano? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, que é fácil, o nosso coração é fácil de nos enganar. Quantas vezes eu não me enganei? Quantas vezes eu vou falar que você vai perder? Quantas vezes eu me enganei por
22. Por quê? Porque quando eu estou enrolado, minhas preocupações se baseiam no engano, eu esqueço que Deus, Ele, através de Cristo e através do Espírito Santo, Ele nos dá uma responsabilidade enorme. Todos nós temos uma responsabilidade que está além da nossa capacidade. Foi colocado em mim, foi colocado em você e vai ser colocado em você que está aqui nessa noite. Quando você reconhecer o Senhor como seu Salvador, uma responsabilidade que é superior a nós e que por nós mesmos nós não somos capazes de cumprir. Você pode ser o bam, mas é impossível cumprir sem a presença de Deus. Pois, olha o que ele diz no verso 22 de Mateus 13: pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que não tem será tirado. Ou seja, nós vamos receber tanta responsabilidade. Se nós não cuidarmos dessa responsabilidade, essa responsabilidade vai ser tirada de nós. Aí a gente entra em Hebreus: terrível é estar na mão do Deus vivo, porque Ele vai cobrar a minha e a sua responsabilidade. Ou seja, nós precisamos sair dessa inércia que nós estamos vivendo. O Evangelho precisa ser pregado. O fruto que está em mim, que está sendo gerado em mim, que é o caráter de Cristo, precisa beneficiar pessoas. O Evangelho a qual eu creio, o Evangelho que você também crê, precisa chegar a outros. E outros precisam ser impactados, como eu e você fomos impactados. E estamos sendo impactados dia a dia. Essa é a nossa maior responsabilidade. E também é a nossa maior fraqueza. Porque para testemunhar um verdadeiro Evangelho, eu preciso estar ligado a Cristo. E quando eu digo estar ligado a Cristo, é permanecer em Cristo, para que tudo que saia de mim seja voltado àquilo que o Senhor tem ministrado na sua mão. É fácil eu sair daqui e orar por pessoas, como já tive a oportunidade de orar. Mas o que adianta eu orar, eu falar coisas que o Senhor me mostra para um ou para outro, se aquilo que está em mim não for primeiro referenciado em Cristo? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. A responsabilidade do reino florescer é minha, é sua. A responsabilidade do reino frutificar é nossa. Mas para que o reino frutifique, eu preciso ser frutífero. Não tem como meia árvore frutificar, porque metade dos frutos com certeza não servirão para nada. Nós precisamos entender isso. Outra coisa, para nós encerrarmos, está lá em Lucas 19, verso 20. Lá fala de 3 servos. É uma parábola que fala de 3 servos. E lá, lembra que eu estou falando de sair da inércia? Nós estamos falando de sair dessa inércia, que a inércia é um obstáculo para a nossa frutificação. Lucas diz o seguinte: então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina que eu ganhei, que eu guardei, embrulhada no lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que semeou. Eu já entendi essa parábola, principalmente esse texto, de várias maneiras. Confesso a você que eu entendi de várias maneiras. Mas hoje, eu começava lendo esse texto, o Senhor me mostrou algo muito simples. Às vezes a gente quer florear, quer mostrar, não, porque a palavra aqui, embrulhar, no grego quer dizer isso. Então, quando está dizendo isso, é porque ela diz. Sabe o que ele está simplesmente falando aqui? É o seguinte: olha só, você não confia em mim, porque se eu dei algo para você, é porque o Senhor confio em você. Simples. O medo, ele é capaz de nos retardar e impedir que o fruto que já deve ser gerado em nós seja colhido por outros. Ou seja, uma justificação, o servo ele está justificando a sua inércia, tentando justificar a sua inércia pelo medo de ser quem aquilo que Deus programou
que ele deveria ser. Nós precisamos lutar contra isso. O Senhor olha para nós, Ele vê as nossas fraquezas, com certeza, Ele vê as nossas deficiências, com certeza, Ele vê a dor, Ele vê tudo isso, querido. Mas Ele diz: eis que eu estou contigo. E se eu estou contigo, vá. Ou nós começamos a entender isso, ou aquilo que nós não conseguimos chamar o departamento de música. Eu vou fazer com que vocês repitam mais um louvor. Vocês já cantaram aqui, para que eu possa. Eu gostaria que você ficasse de pé, igreja. Porque olha só, para que você entenda, você precisa ouvir o que eu estou falando. E você vai ouvir o que eu estou falando. Preste atenção. Lembra? Lembra, para que você entenda, eu falei que para ele, lembra, tá? Deixa eu tomar água aqui que eu já não tenho voz. Presta atenção. O que eu estou falando aqui? Vai resumir no louvor. Vai ter a letra ali, você vai ler, você vai cantar. O problema é que a gente canta e lê o que está escrito, mas a gente não coloca aquilo para dentro de nós. Esse louvor, ele fala, João Batista fala, de que ele veio preparar o caminho. O louvor diz, João Batista fala que ele veio preparar o caminho, e esse caminho é para que Cristo venha. A gente já estudou isso na escola bíblica, então eu vou falar rapidinho. E a missão de João Batista de preparar o caminho era simplesmente que o povo se arrependesse do que ele estava e voltasse para Cristo. Só isso. Era só para isso. Só que para ele se arrepender e voltar para Cristo, eles precisavam dar uma guinada de 180 graus. É isso? 180 graus? Precisavam dar uma guinada de 180 graus. Ou seja, eles estavam indo para aquela direção, eles se arrependeram, agora eles precisavam ir para essa direção. Só que não era só mudar a direção. Nessa mudança de direção, eles precisavam produzir. Era obrigatório. Não tinha Espírito Santo. Não tinha essa força viva e ativa que está dentro de você, dentro de mim, que nos move no ambiente espiritual. Os primeiros cristãos não tinham isso. Era apenas o reconhecimento de quem era Cristo e reconhecer a sua posição em Cristo. Então eles precisavam mudar a direção, mas também precisavam frutificar.